Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz no Brasil, Mentira, Raiz na História. Eu tenho aqui comigo hoje, eu tenho que me apresentar, né, porque na última vez não me apresentei. Me chamo Matheus Bassi, eu sou o criador e idealizador desse projeto, do podcast Raízes da História. E, bom, o objetivo principal é trazer conhecimento, fazer um diálogo entre as pessoas de fora da academia com a academia, trazer um pouco mais de ciência histórica para as pessoas que não são tão chegadas a esse tema. Enfim, comigo aqui eu tenho hoje Daniel Fernandes. Pode falar um oi aí, Daniel. Opa, tudo bem? E o Leonardo Fernandes, que não é irmão do Daniel, mas tem o mesmo nome. Exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Daniel, você agora é professor de História, é isso? Professor de História e Geografia. Professor de História de... Tá dando aula de Geografia também? Sim, sou professor de História e Geografia. Na Geografia a gente tá aprendendo algumas coisas novas, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é de História. Que bom, né? Porque o assunto que a gente vai tratar hoje aqui é especificamente de História. Antes de começar a discussão do assunto, eu queria perguntar se vocês têm feito alguma leitura, se vocês queriam compartilhar com o público, ou vocês viram algum filme, uma série, pronunciamento de alguma autoridade interessante. Então, o que eu queria trazer, recomendação aí, 2 livros que eu tô terminando de ler, um eu já li, o outro eu tô terminando, eu tô terminando Brasil, uma biografia, né? Livro muito bom aí, que fica a indicação, que inclusive tem uma curiosidade histórica aqui, né? Eu não sei quantos sabem, mas a origem do nome Brasil, né? O que significa Brasil? Alguém lembra do que significa Brasil? Madeira? Não lembro. Então, lembra madeira, porém, o Brasil vem de Brasility, que é do latim, né? Que significa brasa ou cor vermelha. Então, quando eles cortavam a madeira e viram aquela cor, aí eles deram o nome de Brasil, pau-brasil, né? E um livro que eu terminei de ler, que também é muito bom, que é uma breve história do Brasil, né? Da Mário Del Priori? É isso, da Mário Del Priori. Bom, a minha indicação vai para um livro que eu comecei a ler. Já tive uns contatos anteriormente, mas é o livro do Paul Ricoeur, A Memória, a História e o Esquecimento. É um livro de historiografia, é um pouquinho pesado, mas ele fala basicamente sobre as construções de narrativas, a ideia de memória, como que isso se interlaça com o que é a ciência histórica e como que a construção de memória ela exige também esquecimentos e como que uma memória manipulada ela faz outras coisas serem esquecidas, né? Que é basicamente um pouco também que acredito que a gente vai tratar hoje, né? Falando um pouco sobre guerra de secessão, escravidão, que envolve um pouco essas questões de memória e esquecimento também. Muito bom. Minha contribuição de leitura aqui pode ser A Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu estou começando a ler uns pedaços dele. E ele vai falar basicamente do Brasil colônia. Qual que era a visão do pessoal de fora, qual que era essa visão do paraíso que o pessoal tinha de fora, né? É um livro bem interessante. E um outro que é Manilha e Libambo, acho que é esse o nome, que eu passei inclusive para o Daniel, que é a História da África. Legal, muito interessante esse livro. E vocês trouxeram também alguma curiosidade, assim como eu? A minha curiosidade vai para... Eu não lembro. Daniel, tem alguma? Eu tenho uma curiosidade, na verdade é só pra gente não esquecer, né? Acredito que eu já tenha compartilhado com vocês, mas é sobre a morte do Luther King. Em 1968, ele participava dos grandes movimentos civis da década de 60, que se estendeu até no final, né, da década. E basicamente é isso. O que eu queria dizer é que apenas as pessoas... na verdade,
todas as pessoas que lutam por seus ideais, o final delas não é tão feliz, né? Isso a gente percebe ao longo da história. Mas é preciso ter coragem para lutar pelos seus ideais como Luther King, né? Legal, fica aí uma mensagem bem interessante. Muito bom. Acho que minha curiosidade vai ser dizer que Hitler era nazista. Acho que ninguém sabe. Verdade, é uma curiosidade É tanto uma curiosidade. Muito bom. Ao decorrer do podcast vão surgir várias curiosidades aí que nem eu sabia. Fui descobrindo aí durante a semana. Pois bem, vamos ao que interessa, né? A gente veio aqui falar hoje sobre o massacre de Tulsa, que aconteceu no ano de 1921, no dia 31 de maio a 1º de junho, na cidade de Tulsa, no estado do Oklahoma, principalmente no distrito de Greenwood, onde era considerado um distrito negro, era chamado de Black Wall Street. E a gente vai dar uma pequena introdução assim sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, como que foi a história dos Estados Unidos até chegar nessa questão da segregação racial e essas paradas assim. Primeira coisa que eu acho que a gente vai ter que discutir então é a Guerra de Secessão, porque é ali onde que vai ser definido toda essa merda de sul e norte, questão de um preconceito mais exacerbado, apesar de já ter antes, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, isso é interessante porque toda história, todo herói ele tem uma origem, né? Então tudo que a gente vai falar tem uma origem de onde aconteceu, por que aconteceu aquilo, né? E a gente vê justamente aí na história de Tulsa, né? Por causa desde do início, onde o início mesmo vai ser quando os negros começaram a ser escravizados, né? Mas dentro do contexto que a gente quer, um olhar do historiador, um observador mais significativo para o que a gente vai fazer, a gente vai falar realmente sobre essa Guerra de Secessão, né? Que foi basicamente o que separou e dividiu os Estados Unidos em dois lados, né? O lado norte e o lado sul, onde um queria viver em prol do capitalismo e outro viver em prol do plantation. Não é isso, Daniel? Você já começou já chegou nesse assunto nas aulas? Basicamente isso mesmo. Agora, por conta do coronavírus, a gente deu uma parada nas aulas, né? Eu não cheguei a dar esse conteúdo ainda presencialmente, mas virtualmente apenas, né? Mas quando a gente se fala nesse conteúdo, a gente costuma fazer aquela clássica divisão, que a gente também faz quando a gente fala sobre colonização estadunidense, colonização da América Latina, seja portuguesa ou espanhola, que é que as colônias do norte seriam as colônias, a parte de povoamento, e a do sul aquela de exploração, né? Então a gente vê aí, quando nas 13 colônias, na formação dos Estados Unidos, que aquelas que estavam ao norte eram mais aptas, vamos dizer assim, à industrialização, não sobreviviam num sistema mais dos plantations, certo? No início foram os primeiros que aboliram a escravidão e se intitularam, né, abolicionistas, enquanto que no sul você tinha aí grandes senhores, como posso dizer assim, grandes senhores de terra, que eram escravocratas, né? E ao longo da história dos Estados Unidos, após a independência, né, a guerra de independência contra a Inglaterra, você tem futuramente, né, bem futuramente, a eleição do Abraham Lincoln, que se propõe a ser o camarada que vai acabar ou vai abolir com a escravidão, né? E no sul se formam então os confederados, né, que não eram a favor dessa ideia de separação, ou dessa ideia de abolição, e aí então eles decidem se separar, né? Outra coisa acho que é importante a gente se lembrar é que a formação dos Estados Unidos ela se desenvolve a partir do federalismo, né? Então significa que cada estado que se desenvolveu a partir das colônias, eles tinham, após a independência, né? Eles tinham uma certa autonomia nas suas leis e tal. Então, após a proclamação da independência e da Constituição, era legal quando um estado quisesse se
dividir, ou se ele quisesse sair da que nós chamamos da União, né? Isso se chama Estados Unidos. Era legal, ele podia ter essa liberdade de não querer mais fazer parte da União. Só que isso não chamou muito, não foi muito agradável para os nortistas e fez com que então eles entrassem em conflito. Então, 2 motivos aí, né? O motivo do norte é que eles não queriam que o sul se separasse, e o motivo do sul é que eles não eram agradáveis às ideias abolicionistas do Abraham Lincoln. E aí então começa uma guerra civil que vai devastar aí todos os Estados Unidos. E um dos motivos, nem por trás também, nem só de pão viverá o homem, mas também a questão econômica, né? Também afetou esse idealismo, né? A gente pode colocar ali que o capitalismo teve um impacto no norte, né? Porque um negro livre, ele vai ter direito a salário, e tendo direito a salário, ele vai ter como gastar, né? E gerar... Com certeza. Essa quando a gente fala que o norte era abolicionista, né? A gente tende a pensar, então eles eram a favor do negro e tal. Não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente não, né? Porque não era nem um pouco essa ideia, né? A ideia é justamente o sucesso do mundo era o capitalismo, né? E na industrialização do norte eles percebem isso. Mas uma coisa que é importante a gente destacar é que mesmo eles tendo essa ideia abolicionista ou contra a escravidão, o preconceito ainda ele prevalece, tanto no norte quanto no sul, né? Interessante também a gente pegar esse exemplo dos Estados Unidos e comparar com o da Inglaterra, né? Porque você vai ter a Inglaterra aí como um poder hegemônico, enfim, um poder quase... sua grande influência ali vai ser exercida para acabar com o tráfico negreiro, para acabar com a escravidão nos outros países, justamente para ter essa volta econômica, para poder ter mais comprador. Muita pessoa poderia achar que seria em questão racial, né? Vamos acabar ali com a escravidão porque é contra o ser humano, é contra o negro, está fazendo mal para alguém. Claro que hoje em dia essa ideia já está meio para baixo, a maioria das pessoas já sabe, mas é sempre bom estar relembrando. Acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que a formação dos Estados Unidos, né, ali após a independência, a criação dos estados para o oeste, ela surgiu a partir do que a gente conhece como a Marcha para o Oeste, né? Isso. E nessa marcha para o oeste, ela devastou não somente a natureza, mas foi praticamente um massacre de diversas etnias indígenas que a gente tinha ali no continente norte-americano, né? Então, o que a gente pode dizer é que muito antes do que se configurou após a Guerra de Secessão, ou o que motivou a Guerra de Secessão, a formação do próprio dos Estados Unidos ela foi a base de uma segregação ou de conquista daquele que era o inferior, conquista daquela etnia que não era do destino manifesto, né? Essa concepção religiosa que entendia que o estadunidense era aquele que levaria o progresso ao oeste e aqueles que eram inferiores a eles estavam destinados à morte, né? Então a formação dos Estados Unidos ela parte dessa concepção ideológica do destino manifesto que, sem dúvida, motivou o preconceito seguinte, né? Seja na Guerra de Secessão e após ela. É interessante que essa questão religiosa do destino manifesto vai fazer não só crescer o preconceito contra os negros e os indígenas, como sendo raças inferiores, mas também com o resto do mundo, né? Porque eles vão olhar e vão falar, não, a gente tá, principalmente com a América, né? América Latina, América Central, vão falar, a gente Deus pediu pra gente conquistar isso aqui e a gente vai fazer tudo. Não só o oeste, né? Mas como também o resto do continente. A gente vai mandar em tudo aqui e quem pisar contra a gente vai estar pisando contra Deus também. Então, é sempre essa dupla legitimação, né? Uma legitimação do Estado e da religião. Uhum.
Exato. Inclusive, nesse massacre que o Daniel mencionou, muitas tribos ali indígenas que a gente conhece por nome até hoje, né, foram massacradas, né, como as tribos, a Creek, né, teve os Creek, Cherokees, os Cherokees, Comanche, e uma das mais conhecidas que é o Apache, né, que foi interessante que os Apache foram aqueles que mais resistiram à colonização, né, à dominação. Só que aí chegou em um dia, os 5.000 soldados cercaram ali as várias tribos, as colônias que tinha, né? E aí o guerreiro, o comandante lá desses 50 soldados era o chamado Jerônimo, né? Até por isso que hoje, quando as pessoas falam que vão fazer alguma coisa, grita Jerônimo, né? Porque era o Jerônimo que estava chegando. Sim. Uma lembrança das tribos indígenas da Planície Central, a gente tem hoje os estados, né? Dakota, Iowa, Kansas, Arkansas, que eram basicamente que ficavam nessa região da Planície Central dos Estados Unidos, né? Que foram dominadas. De uma certa maneira, tentando, eu não sei, dar tipo uma esmola, assim, pra... vamos pelo menos lembrar deles alguma coisa. Vamos colocar o nome deles em helicóptero, avião, vamos colocar o nome de estado, só pra gente falar que eles existem aqui também. Mas de resto uma ali... coisa que... exatamente. Uma coisa que fica bem claro de a gente entender o que foi essa marcha pro oeste é o que eles chamam de futebol, né? Futebol americano. As regras do futebol americano, elas baseiam nessa lógica de conquista, né? Você atravessar o campo inteiro e chegar na linha de fundo do adversário, né? Tanto é que vários times de futebol americano, eles carregam nomes indígenas, ou algo que faz referência à cultura indígena, como o Buffalo Bills, e entre outros, né? Que basicamente ilustra para a gente ter ideia do que era essa marcha para o oeste, uma questão de conquista e que vença o mais forte, né? Ou aquele que consegue chegar até o extremo do campo. No caso, exatamente, na vida real seria o Pacífico. Eu vou correr até a base do outro, tacar uma bola ali, toda a força do mundo, pular em cima de todo mundo e já era. Exato. Mas acho que voltando à Guerra de Secessão, o que fica bem claro pra gente é que tanto o Norte quanto o Sul, embora o Norte ele pareça ser bonzinho, entre aspas, com os negros, né? Durante a Guerra de Secessão, os negros eles foram para a guerra ao lado do Norte, só que eles praticamente foram colocados em linha de frente e eles eram menosprezados pelos próprios que faziam parte da União, né? Ou seja, do Norte. O salário deles não eram iguais aos salários daqueles soldados brancos, então você percebe que, embora eles se dissessem abolicionistas, essa estrutura de dominação ainda continuava, mesmo entre os do Norte, né? Meio que uma propaganda, né? Defenda o seu povo, lute pelo seu povo, né? Só que, na verdade, os interesses eram não só pela libertação do escravo, né? Mas os interesses econômicos que mais impulsionava essa guerra, né? Eu acho que a grande questão que entra nessa outra questão aí é aquele negócio, né? Quem que é o meu povo? Quem que é cidadão? Isso, exatamente. Quem que é? Porque realmente quem faz parte. O meu povo, se eu tenho que proteger o meu povo e aquela pessoa ali só faz parte de uma periferia do meu povo, ela não é o meu povo. Ela só tá ali. De certa maneira. Sim, e com isso a gente vê que a guerra durou de 1861 a 1865. É isso, Daniel? Exato, assim mesmo. Foi esse período aí da Guerra de Secessão que acabou com a libertação. O Abraham Lincoln fez o que ele tinha prometido em fazer, que é libertar, entre aspas, libertar os escravos, né? Os escravizados. Uhum. A grande diferença nessa questão da libertação dos escravos nos Estados Unidos, pelo menos, né, em comparação com o Brasil, é que eles vão ganhar algum abano ali social, né, vão ganhar um pouquinho de terra, eles vão levar alguma garantia de liberdade com eles, diferente do pessoal aqui do Brasil. Também seria o mínimo, né, já que o território dos Estados Unidos é gigante, né,
não teria como eles ter controle sobre tudo, e os estados também, né? Que é outra questão, Não né? não que o Brasil não fosse, né? Não que o Brasil É não fosse. verdade. Então, Exatamente. mas é aquela questão, ele tem um território imenso aqui, a gente precisa também de pessoas para produzir nele. Então, por que não, né? Por que não dar um pouquinho para os negros libertos? E já puxando o gancho aí, terminando aí mais ou menos em 65, com os confederados, a derrota deles, né? No caso, em 1865, os ex-comandantes desse exército sulista, né? O que é que eles fazem? O que é que eles criam? Eles criam a Triplo K, né? Triplo K. O Ku Klux Klan. Isso. É interessante, é bem... Se você for ler a história, assim, é bem engraçado, porque eles vão surgir, a princípio, como um grupo racista, né? Não, enfim, vão surgir como um grupo racista, e eles vão estar ali, tipo, a gente vai assustar os negros agora, porque eles venceram, digamos, né? Venceram a gente tá perdendo os escravos, a gente quer assustar eles agora, falando que somos... se vestindo de branco, a gente vai falar que a gente é fantasma dos confederados, que voltaram para justamente assustar eles. Eu tava vendo que a princípio eles não andavam, não tinham intenção de matar, eles só tinham intenção de assustar. Não sei até que ponto a gente pode levar isso como verdade. Mas a questão é que é um grupo que vai crescer muito naquele período e inclusive existe ainda, né? Sim. Ele é um pouco mais omisso hoje em dia, ele está mais escondido, apesar de que em 2013 teve uma manifestação contra o Obama na frente da Casa Branca. Foi bem cômico, se você for pensar desse modo, né? Porque você tem um presidente negro num país que existe uma organização racista, totalmente racista, anti-judaica, esqueci a palavra, antissemita, anti-tudo, e, enfim, é bem contraditório se você for parar a pensar, e é estranho que eles continuem existindo ainda, porque é um crime. Aqui no Brasil seria um crime, pelo menos, né? Lá eles têm esse tipo de liberdade de expressão. Mais aberto a essas questões. Mas uma coisa que é interessante não, né? Triste, mas real, considerado um dos primeiros fundadores, ou aqueles que deram origem a isso, tem muito ligado com o Bassi já mencionou aí, a questão dos confederados, né? Soldados confederados serem os fantasmas. Um camarada chamado Nathan Bedford Forrest, ele foi um desses primeiros fundadores aí do KKK, o Ku Klux Klan, mas antes mesmo de acabar a Guerra de Secessão, aconteceu um massacre, né, que a gente muitas vezes não se lembra, como poucas vezes nos lembramos o que é a escravidão dos Estados Unidos, né? Mais pra frente eu acho que vou fazer uma crítica em relação a isso. Mas no dia 12 de abril de 1864, antes de acabar a Guerra de Secessão, esse camarada, que era do Exército Confederado, ele cercou o Fort Pillow, no Tennessee, que era ocupado pelas forças da União. Ele cercou todo mundo, fez as pessoas da União, no caso, do Norte, se renderem, e ali, depois que se renderam, ele matou todos os negros, né, que ficou conhecido como a Batalha do Fort Pillow, e isso foi um massacre, o início do massacre do que a KKK fez durante ainda a Guerra de Secessão. É claro que a KKK ainda não existia, foi existir depois que a Guerra de Secessão acabou, mas teve a participação desse um dos fundadores, que foi o general Nathan Bedford Forrest, né? Isso, exato. Então, antes mesmo da KKK ela existir de fato, já existia essa ideia de matar, assombrar os negros, torturar eles, né? É aquilo um pouco que o Fernando Braudel, né, grande historiador das mentalidades, ou das coisas que são duras de serem transformadas. E acho que uma dessas coisas que o Braudel ele fala na história do longo tempo, né, as estruturas que demoram a se transformar, é essa questão, principalmente a questão da discriminação racial, que nós chamamos de racismo, né?
quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas têm o costume de dizer, mas isso já foi, isso aí tem que ser esquecido, isso aí foi há tantos anos atrás, mas as coisas na história, elas não se transformam num estralar de dedos, né? Elas permanecem, e o que a gente vê ao longo da história dos Estados Unidos, né, também do Brasil, é esse preconceito, ele se prevalecendo nas estruturas de poder, né? Porque as coisas não vão ser transformadas do nada, né? Elas levam tempos duros de transformação. Pois é. Quem já não viu aquele pronunciamento do Morgan Freeman falando que racismo não existe, que tem que parar de falar nisso e falar no ser humano, né? Sim. Essa entrevista dele. Puxando uma prática, né? Eu esqueci de falar. Sim. Tem uma lei que vai surgir ali, acho que em 1870, perto daí, no finalzinho do século XIX, chamada Jim Crow. Acho que você já deve ter ouvido falar. Que ela vai ser uma lei totalmente racista, voltada para esse... Só para essa questão racial. Não tinha outro objetivo, era só isso aí. E pegando o gancho que o Daniel falou ali do ataque, né, do Nathan Bedford ao local onde tinha os negros, né, em Tennessee, ali em Pulaski, em Tennessee mesmo, foi o berço de onde nasceu a KKK, né, a KKK. Sim. Foi ali onde realmente começou todo o movimento. Então foi um lugar bem significativo. E se você parar para pensar, um local que eles escolheram de propósito por conta do primeiro massacre que teve lá, para criar justamente a KKK, né? Em 1867, depois de 2 anos após a criação, né? Eles já possuíam uns 500 mil pessoas associadas a isso. Então, muitas pessoas em pouco tempo, para a gente ver que o ódio dos sulistas era tão grande com relação ao negro, que em 2 anos os caras estavam dentro de uma base terrorista, que a gente pode falar assim, porque é um terrorismo, um tipo de coisa que eles fizeram, né, de ataque que eles fazem às pessoas, com muita gente, né, se mobilizando. Acho que uma coisa que é importante a gente mencionar também é que após o final da Guerra de Secessão, aí os Estados Unidos estavam completamente quebrados, vamos dizer assim, né? Destruído, tanto nos diversos fatores, né? E aí surge a expressão, né, na historiografia que a gente encontra como chamado o período de reconstrução, né? E aí, como o Norte foi o vencedor, eles precisavam entrar num processo de industrialização. Eu estava lendo um artigo, que acho que é um artigo muito importante para a gente entender um pouco sobre a escravidão nos Estados Unidos. O nome do livro, esse artigo está dentro desse livro, é Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX, onde ele trata as situações de Cuba, Brasil e Estados Unidos. Foi organizado pelo Rafael Marquesi e o Ricardo Salles. Acredito que o Basti conheça esse livro. E no último capítulo, foi escrito por Eduardo Batista, que é estadunidense no caso, né? E ele vai tratar sobre os significados atuais da escravidão. E uma coisa muito interessante que ele coloca é que na historiografia dos Estados Unidos não existe, ou existe pouco ainda, tudo bem que o livro o artigo não é tão atual, de 2012, mas ele trata que o que existe na historiografia da escravidão não é uma historiografia que trate de fato a escravidão, e sim que trate a escravidão por fatores econômicos. E aqui ele vai fazer exatamente uma crítica a essa ideia de reconstrução. Por quê? Porque se entende o negro, começa a se entender o negro ou o escravizado, agora livre, a partir apenas daquilo que ele produzia, a partir daquilo que ele produzia em função da escravidão, e não exatamente a sua realidade como escravizado, né? E o que ele vai colocar é que na historiografia da escravidão estadunidenses existe uma sinédoque, que seria basicamente uma história em função de outras histórias, ou seja, uma pequena história em função de uma história maior,
que seria a história econômica dos Estados Unidos, né? E isso se prevalece ao longo da historiografia durante vários anos, que na historiografia da escravidão nos Estados Unidos, e ele menciona que isso só vai terminar começar a terminar, né, vamos dizer assim, que isso prevalece depois da década de 60 também, mas a historiografia dos Estados Unidos ela começa a mudar na década de 60, quando acontecem os movimentos de direitos civis, que é quando os negros começam, principalmente aí no momento do Martin Luther King e tal, mas ele coloca então que a partir então desses estudos que foram feitos na década de 60, começou então a entender o negro como não sendo apenas um dominado a partir deste modelo de escravização, que tinha fatores econômicos, mas como um agente que lutava contra essa escravização, né? E é a partir dos estudos em relação à cultura dos escravizados, né? E aí então que surge essa ideia que o negro ele não era apenas um escravizado, ou no sentido ele era passivo, mas ele também atuava resistindo a essa escravidão, né? É interessante porque aí a gente entra num dilema que um dos outros fundadores, você falou de um dos fundadores, que é o Nathan Bedford, né? E ao lado dele também tinha o William Joseph Simons, né? Que ele era pastor da Metodista. E uma das coisas que impactou ele e fez com que ele entrasse como membros iniciais, organizadores da Triplo KKK, né? Da Triplo K, é que ele foi influenciado pelo filme O Nascimento de uma Nação, que é o filme basicamente onde eles exaltam a figura negra e colocam os KKK como os heróis, né? Como pessoas que salvaram ali o destino de muitos brancos, né? Dos negros. Então isso é interessante porque ele era pastor metodista e ele tinha uma idealização, que é uma idealização que já veio lá desde trás, de que porque o negro ele teria que ser escravizado, a sua condição de ser escravizado era porque ele era pecador, ele era descendente de Caim, o que recebeu a marca de Caim, né? Quando ele tinha essa teologia de que Caim, quando foi amaldiçoado, a maldição de Caim foi, né, puxado para esse lado. É uma das teorias que na época se disseminava para justificar você escravizar o negro, de que ele não era humano, de que ele não tinha importância a não ser para servir a seus favores, né? Aos dos brancos. É a mesma questão que vai entrar ali no Destino Manifesto, né? Uma legitimação bíblica. Exatamente. Pode falar, Pode falar. Pô, então vou falar então. Fala aí, manda juntando o que vocês falaram, que eu acabei de mencionar sobre essa concepção na historiografia da escravidão, é porque após a Guerra de Secessão e com o desenvolvimento aí da KKK, né, do Ku Klux Klan, se tem a ideia, muitas vezes no início do programa aqui do podcast, a gente mencionou que o interesse do Norte era capitalista e tal, mas até mesmo essa nossa concepção, que não é uma concepção de toda errada, mas essa nossa concepção sobre a Guerra de Secessão e tal, os objetivos do Norte, faz com que a gente novamente coloque a ideia do escravizado, ou seja, do negro, em relação a uma lógica do que é a economia, do que é o capitalismo, né? Quando surge então a KKK, o objetivo deles é justamente reiterar de que o negro ele não poderia ser inserido na sociedade, que ele deveria continuar marginalizado, por isso ele deveria temer, no caso, temer até a morte, que muitos foram mortos, mas a lógica geral que intui essa ideia que envolve a economia é que os negros eles precisavam continuar na base da pirâmide social. Eles não poderiam ascender, porque eles não eram dignos de ascensão. Ou seja, nessa ideia
da economia, eles não eram dignos. É justamente isso a crítica que o Eduardo Batista faz, é que nessa ideia de colocar a escravidão, a historiografia da escravidão e a escravidão apenas no sentido econômico, faz com que o negro ele seja passivo somente a isso, que é toda a história da escravidão, dos escravizados nos Estados Unidos vai se resumir a fatores econômicos e não de luta do escravizado contra o seu dominador, no caso, né? E, então é justamente essa crítica que ele faz, e que, diferente disso, o olhar que ele toma é que a gente precisa olhar para o negro como sendo não apenas aquilo que o que ele era dominado, mas a luta dele contra o seu dominador, principalmente na questão cultural, né? Que ele, ao longo da escravidão, da escravização, e após a secessão, o negro ele participou, né? É isso aí. Você citou um assunto ali que eu acho interessante a gente falar já, que é a questão dessa subida de classe dos negros, né? Porque você vai ter, durante a escravidão, você vai ter eles com uma classe estática, depois você vai ver eles subindo na pirâmide social. E é interessante porque quando eles vão para Oklahoma, não vai todo mundo para lá, né? Mas eles vão para lá e eles vão começar a achar poços de petróleo. Então logo eles vão começar a ascender socialmente. Eles vão entrar ali, a princípio como uma população externa, assim, e com o passar dos anos eles vão começar a enriquecer bastante, e vai começar a trazer maus olhados contra essa sua ascensão. Porque muitos brancos que estavam ali, agora eu estou falando de 1900 e bola, eles vão olhar com inveja. Eles vão falar, por que aquele negro tem uma loja e eu não tenho uma loja? Então eles vão começar a questionar esse tipo de coisa. Um exemplo disso é o próprio bairro Greenwood, né, em Tulsa, que era um bairro que tinha cerca de 10 mil negros, né, e ele era dividido por uma linha de trem, Tulsa, né, a cidade de Tulsa, onde do lado ficava o bairro dos negros e do outro o bairro dos brancos, né. Era uma cidade que tinha em torno ali de 100 mil pessoas, 10 mil mais ou menos eram as pessoas negras, né. E como você falou, é interessante porque o negro, quando ele chegou lá, digamos que ele conseguiu pegar o melhor lado, o lado próspero, né, dessa divisão, e acabou ascendendo na sociedade, tendo ali cargos muito altos, muito dinheiro, né, para poder ostentar aquilo, e o que não era errado, já que eles vinham de um longo período onde eles não tinham basicamente nada, e agora eles começam a crescer, tanto que esse Greenwood vai ficar como a que você falou no início, né? A Black Wall Street, porque era um lugar onde pertencia as pessoas nobres, negras, que tinham lojas, farmácias, lojas de joias, né? Quando a gente se refere a joias, você remete logo à imagem de um branco, né? Conduzindo um estabelecimento assim, ou um judeu, né? Que possui dinheiro para aquilo, mas um negro que possui uma loja grande, né, e rica, você não associa isso muitas vezes. E nesse bairro era justamente isso, né? Lembrando aí que a gente tá falando de 1900 e pouco, né? Isso, já é na época de 1920, mais ou menos, 1918. Era uma coisa rara. Sim. Era uma coisa, uma coisa muito rara, então, né? O livro que eu tava lendo sobre esse massacre, ele fala ali que Oklahoma representava uma fuga, uma chance de escape dessa população negra do sul. E lembrando que Oklahoma fica basicamente no sul, é o chapeuzinho do Texas ali. Se você for olhar no mapa, é um chapeuzinho do Texas. Fica basicamente no sul, mas já não é no sul, é um pouquinho mais no centro-oeste, alguma coisa assim. E para os negros, aquele lugar ali era um lugar para você sair daquela opressão racial. Não que tivesse acabado, né? Porque enfim, Tulsa foi a primeira cidade a segregar as cabines telefônicas. Essa pode ser a minha curiosidade, inclusive. Então, você vai ter um lugar de escape de conflitos raciais, que ao mesmo tempo vai ter conflito racial.
e vai ser palco, inclusive, de um evento catastrófico racial. Exato. Uma coisa que a gente refletir, talvez fazer uma comparação um pouquinho, pegar com o Brasil, durante o período da escravidão e da primeira Revolução Industrial, a gente teve aí no sul, no sul dos Estados Unidos, né, nas colônias escravocratas, por grande produção de algodão que basicamente sustentava a primeira Revolução Industrial, né, aquela que teve em função dos tecidos, né. E também no Brasil a gente teve grande produção de café, né, e o café, lembrando, é uma droga social que motiva o trabalhador, principalmente durante a Revolução Industrial Inglesa, na Inglaterra, a ser mais produtivo no trabalho, né? Diferentemente do álcool, que é uma droga social que desmotiva o trabalho, o café, ele é um estimulante, né? Que vai estimular os trabalhadores ao trabalho durante a primeira Revolução Industrial. Então a gente tem dois produtos, né, principais da escravidão, no período da escravidão. A gente tem o café e a gente tem o algodão, que serviu à primeira Revolução Industrial. Só que agora a gente, no início do século XX, agora falando de Oklahoma, que vocês acabaram de mencionar em Tulsa, a gente tem o petróleo. Lembrando que o petróleo, ao longo das outras revoluções industriais, ele foi uma matéria muito, muito importante. Mas agora, diferentemente do que aconteceu na escravidão, onde os negros eram os dominados a produzirem ou a colherem essas matérias-primas, agora os negros, eles não estão mais produzindo, eles são aqueles que estão comercializando, ou mais, eles são aqueles que são dono daquela região onde tem petróleo. Então isso causa nos supremacistas brancos uma revolta completamente, vamos dizer assim, insana, né? Insana, porque no passado eles eram aqueles que eu, como branco, dominava para produzir a minha riqueza. Agora eles não produzem, mas eles são donos da riqueza? Como assim? Como que um negro tem aquilo que no passado eu o escravizava para eu ter? Então isso gera na mente do supremacista uma indignação completa, né? Essa questão, inclusive, que o Paulo Micelli coloca em um artigo dele, que eu não vou lembrar o nome, acho que é uma pedagogia da história, que a gente não pode julgar o passado. Enfim, a gente não pode julgar o passado em nenhuma perspectiva, porque a gente está falando de uma mentalidade diferente, né? A gente não pode julgar, ele tá ali, tá achando ruim que o negro tá subindo na vida. A gente não pode julgar isso aí, porque para ele aquilo ali era uma ofensa. É uma ofensa a Deus, era uma ofensa contra a família, contra a instituição, contra tudo. Uhum. Então a gente tem que perceber que quando alguém de uma periferia social alcançava um status, todo mundo ia olhar com cara feia. Exatamente, né? E a gente está falando de uma década de 20, como o Daniel mencionou, né? É uma década que vai vir para quebrar fazer certas rupturas dentro da cultura. A gente pode dizer assim, né? Que os anos 20, como mencionado, os anos loucos, né? Considerados anos loucos, é onde começa a ter aí as mulheres em busca do direito ao seu voto, né? O movimento sufragista, ele nasce nesse período, já que em muitos países a mulher conseguiu o direito à liberdade de voto, né? A voz no Congresso, né? Poder votar e escolher. E agora, nos Estados Unidos, também isso vai acontecer, né? Esse movimento. Outras coisas que vai estar relacionada a isso também é como, por exemplo, a gente vê essa questão dos negros ascendendo dentro da sociedade. Eles vão agora criar também o seu próprio estilo de vida, né? E uma desses estilo de vida que está relacionado com a música é o próprio jazz, né? Então o jazz, ele vai vir com tudo. É uma época onde começa a fazer muito sucesso o jazz, né? A gente vai ter aí nomes bastante conhecidos, né? Como o Duke Ellington, o Louis Armstrong, né? E anos mais tarde vem com... O que a gente pode destacar disso, talvez, é que enquanto um produto de entretenimento, o negro era adorado. Isso. Mas como tipo, um empresário, como um vendedor, como um professor, um intelectual, alguma coisa assim, aí já não era muito legal. Inclusive, Tulsa
estou vendo aqui nas citações que eu tinha marcado, em 1915 eles vão começar a fazer as primeiras... Acho que não é 1915. Eles vão começar a fazer ali várias leis segregacionistas. Então, como eu falei, sobre a cabine telefônica ser segregada, você vai ter hospital, escola, o casamento casamento interracial vai ser proibido. Então, você tem uma contradição nessa cultura, né? Porque enquanto você tem vários grupos musicais ali de reggae no começo do século, você também tem uma proibição da coexistência entre duas etnias, no caso o branco e o preto. Eu acho que é também interessante a gente diferenciar essa concepção que talvez a gente não tenha percebido entre o que é ser negro nos Estados Unidos, né? E o que é ser negro no Brasil, porque Exatamente. A gente percebe que no Brasil a gente tem várias expressões, a gente tem mestiço, a gente tem mulato, enfim, essas expressões que no nosso país as pessoas não entendem o que são, mas elas são aceitáveis, né? Mas nos Estados Unidos, principalmente nesse período do início, a primeira metade do século XX, elas vão ter assim modificações e invalidações. Por exemplo, diferentemente do Brasil, se você, nos Estados Unidos, sua mãe, ela for negra, no caso, afrodescendente, e o seu pai for branco, e você mesmo assim nascer branco, você, nos Estados Unidos, é considerado um negro. Não exatamente pela cor da sua pele, mas pela sua sua ascendência, então, pela sua origem. Né? É um ponto que eu acho interessante destacar aqui também, que eles vão criar uma legislação nova na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, que vai ser a Bill Number 1. E eles vão basicamente falar, se você tem ancestralidade negra, africana, você é negro, não importa a sua cor. Exato. E aí é que a gente vê realmente, como o Daniel falou, a diferença, né, de ser negro nos Estados Unidos, né? Aqui ainda a gente teve diversas leis que tentaram abolir a escravidão, né? A gente tem do sexagenário, a lei do ventre livre, só que nenhuma dessas leis a gente vê os Estados Unidos se movendo para criar, né? Para demonstrar ali que o negro ele tem um papel importante, que não é só ser escravo, ser a base da sociedade, mas também ele tem poder, não que no Brasil fosse um reconhecimento, né, disso, até porque no papel isso estava escrito, mas basicamente não funcionava, mas pelo menos tinha alguma coisa, né? Nos Estados Unidos não, você é realmente discriminado até pelos seus descendentes, né? Você tem isso aí. E é tanto que, pra gente ter ideia, que o preconceito e o racismo era tão grande que nesse mesmo período, em 1920, a Triplo K, né, ela acaba ganhando aí em torno de 4 milhões de seguidores por todo o país, só por conta dessa distinção e dessa ruptura social, né, do racismo que eles tinham, né, dessa segregação mesmo. Então, essa questão do aumento da quantidade de membros vai ser vinculada com a Primeira Guerra Mundial também, o fim da Primeira Guerra, no caso. Porque você vai ter várias divisões negras que vão atuar pelos Estados Unidos, na Europa, e elas vão voltar e elas vão estar sabendo usar armas. Elas vão voltar treinadas. Então você vai ter uma população branca que vai olhar e vai falar, uou, tem negro armado que sabe usar arma, que sabe se defender, e isso é um perigo pra gente. Já tem negro... tem negro rico, agora é armado, né? Isso. Então tem um livro do Paulo, acho que é Paulo Rivaio Machado, não lembro o nome dele certinho, da coleção da Contexto de História da África, esse livro. Ele fala que, falando sobre a descolonização da África, ele diz que depois que os soldados lutam pela Europa na Primeira Guerra, e eles matam tipo um branco assim com uma arma, eles percebem que o branco não é um ser imune, que eles conseguem matar ele. Então, você já começa a ter um sentido de revolta aí também. E acredito que isso aconteça também com soldados negros estadunidenses que vão para a Primeira Guerra Mundial. Eu queria fazer uma na verdade uma comparação do contexto brasileiro em relação ao contexto de segregação racial dos Estados Unidos, né? É que
É normal a gente criticar exatamente esse modelo de separação e segregação que os Estados Unidos ele impõe entre as etnias, né, entre o negro, o branco. Então a construção basicamente ao longo dos anos da história dos Estados Unidos é basicamente de separação entre aqueles que são brancos e aqueles que são pretos, aqueles que são, enfim, estrangeiros, essa nítida separação entre um e o outro, né? O que necessariamente não acontece no Brasil, né? E aí a gente começa a colocar o Brasil numa escala de, não, então o Brasil é melhor, porque não tem essas divisões, e aí a gente cai na falácia da mentalidade que é a democracia racial, né? E entender que no Brasil a gente não tem essa separação, não tem uma separação nítida, né? Mas por conta dessa nossa cultura, né? Essa nossa cultura de ser tudo amiguinho ou coleguinha, essa cultura que o Sérgio Buarque vai falar, esse homem cordial que existe em nós, né? Ia chamar tudo carinhosamente, ou também pela ideia do Gilberto Freire, né? Tratar as coisas como sendo a partir dessa democracia racial que ela não existe, e por não existir essa nítida separação entre um e outro, que as pessoas hoje no Brasil dizem que não existe preconceito, né? Exatamente. Que não existe essa questão de racismo mais, que isso ficou para trás. Porque, veja bem, a gente tem negros e brancos amigos, então não existe o racismo aqui, entendeu? Justamente no Brasil não haver essa nítida separação, é que a gente fica invalidado de construir um movimento de luta contra o racismo, porque nitidamente ele não existe. Nitidamente ele existe de uma maneira mais astuta, de uma maneira maleável, que a gente não consegue ver nitidamente como ocorre nos Estados Unidos, que é muito mais nítido você ver essa separação com as leis do Jim Crow que foram feitos, que é basicamente perceptível essa segregação entre brancos e pretos. É por isso que você vai ver tantos movimentos surgindo nos Estados Unidos, né? Como o do Martin Luther King, Panteras Negras. Michael X, Panteras Negras, né? E aqui no Brasil não se vê porque realmente é algo que é até pior, né? Você esconder, negar que tem um inimigo, porque quando você nega que tem um inimigo, você não consegue atacar ele, né? Você não consegue, colocando assim, encontrar maneiras de poder ajudar aquilo a acabar. Então, isso é claro, né? Para você que está ouvindo esse podcast, se pergunte quantas vezes você já viu um professor negro, né, com um doutorado dando aula para você, ou sem doutorado, né, ou na faculdade, ou no ensino médio. Quantos professores negros vocês tiveram, né? Então, assim, dá para contar nos dedos. E isso é o racismo, né? Você pode não perceber, mas ele tá lá, né? Ele tá lá e é visível. Quando a gente para pensar e analisar desse lado que você tá falando, essa crítica, realmente ele se encontra lá. Eu acredito que, só para ficar um pouco mais claro, que muitas pessoas elas fazem uma associação do que é o racismo e a discriminação por cor, né? Pela cor da sua pele, seja você branco, amarelo, vermelho, enfim, preto, diversas cores. No caso, o racismo ele envolve uma discriminação em relação à cor da pele, mas ele não se limita a isso, né? Porque se o racismo ele se limitasse a isso, aí é aquela ideia que as pessoas dizem do racismo inverso, que racismo contra pessoas brancas. Não existe racismo contra pessoas brancas. Existe racismo apenas com relação a pessoas negras. Por quê? Porque quando você critica uma pessoa por ela ser branca ou por ela ser muito branca, você está discriminando a cor da pele dela, mas não necessariamente praticando racismo. É lógico, os dois são errados. Discriminação pela cor da pele, seja amarelo, branco, enfim, é uma discriminação. Só que racismo não envolve apenas a discriminação. O racismo envolve uma estrutura de poder da sociedade, onde os negros eles não aparecem em determinados lugares da sociedade.
Então, a exclusão do negro envolve o que se chama racismo. A exclusão social dele envolve o que se chama racismo. Não apenas a discriminação com relação à cor da pele dele. Então, é importante ficar claro que racismo inverso não existe, porque existe uma pequena diferença entre o que é discriminação com relação à cor da sua pele, ou até mesmo em relação ao seu credo religioso. Aí você vai entrar em outras questões. Mas, enfim, discriminação por religião, etc. Importante frisar também que a KKK não era apenas por pessoas negras, mas também por pessoas judias, antissemitas e também católicas, né? Então é um grupo protestante fundamentalista, né, nesse sentido religioso, mas fica aí então a diferença entre discriminação racial, pequena diferença entre discriminação racial, discriminação por cor da pele e o que é o racismo, né, que envolve questões estruturais na sociedade maiores do que a gente muitas vezes olha, você está sendo discriminado ser branco, então está praticando racismo inverso. Isso aí não existe, né? E é dentro desse... Pode falar. Não, pode falar. Ah, tá. Interessante, Daniel, que você falou dessa questão da Ku Klux Klan ter um preconceito também contra outras entidades religiosas, né? No caso, os católicos. Porque hoje em dia você vai ter um renascimento da Ku Klux Klan e ela vai estar aceitando membros de qualquer repartição social. Exatamente. Qualquer religião, qualquer repartição social, qualquer subcultura da sociedade, como skinhead e outras coisas. Eles vão estar hoje em dia captando só quem é contra comunismo, quem é contra judaísmo e quem é contra os negros. É basicamente isso que eles falam. Bom, e é nesse contexto, né, que vocês dois mencionaram, que a gente vê acontecer aí o grande massacre, né? Que tudo aconteceu por conta de um rapaz, um jovem de 19 anos, né, chamado Dick Warland, né? Que aí Dick Diamond. Dick Hyland, que é o cara que, sem querer, né, por um acidente, acaba pisando ali no pé da Sarah Page, que era uma mulher branca, né? E ela grita, e quando ela grita, isso já se remete, porque a imagem do negro, isso é uma coisa que a gente debateu, ele é acusado de estupro. Sendo que o interessante é que quando os negros eram eles os escravizados, quem tinha costume de abusar fisicamente das mulheres negras era o branco, né? E depois essa imagem, essa associação é invertida, de que o homem negro ele é perigoso agora, de que ele pode fazer qualquer coisa. E aí ele é levado até a delegacia, né, lá de Tulsa, onde ele é preso para julgamento, e aí chega justamente a parte da KKK, né, uma parte lá para poder matar ele. Porque realmente para eles foi um estupro e ele queria matar aquele jovem. E ao mesmo tempo a gente vê a chegada dos negros, né, também chegando ali para poder defender o jovem, né, da sua raça, no caso. E ali o xerife ele diz que não vai querer nem a ajuda dos brancos, né, não precisa, e nem a dos negros. E nesse contexto aí, que é onde eles acabam saindo, um branco avança em cima do negro, acaba disparando uma arma, e aí pronto, foi o estopim para começar realmente um grande massacre em Tulsa. Né? Então, ali começa justamente essa guerra de Tulsa, né? Em 1921, né, vai ocorrer isso, porque no dia 31, por causa de um rapaz que foi acusado de estupro. E depois de essa bala dispara, pronto, aí começa realmente o massacre, brancos invadindo o lado negro, colocando fogo em suas casas, nas suas lojas, tudo pela questão do racismo e preconceito, porque chegou o limite. Aquela bala atirada foi o estopim para dizer assim, ó, chega, não dá para viver mais com esses caras aqui. E eles não merecem isso, porque como pode um negro ter um piano de cauda na casa dele e eu não ter? Como pode um negro ser tão bem sucedido na vida e eu não ser? Eu que sou branco, eu que sou superior, né? Então, aí todo esse idealismo vai junto com o ódio e a revolta se instala em Tulsa e o bairro Greenwood isso cresce numa escala tão grande que aquele mesmo lugar é bombardeado a ponto de virar cinzas. Isso para mim é muito chocante, sabe? Além de na estimativa
dos historiadores contar mais de 300 mortes de negro, mais de 9.000 pessoas ficaram desabrigadas, ficaram sem casas para morar, porque foi literalmente um massacre. O bairro deixou de existir, né? Virou cinzas, virou pó. Então, Pode falar. Uma outra questão sobre as mortes, né? Porque eles estão começando a fazer agora em 2019 escavações nos cemitérios e nas regiões onde se tem uma noção de que talvez tenha uma vala comum onde negros foram enterrados, né? Tanto os negros quanto os brancos. Teve uma porcentagem parecida ali. Eles estavam com dificuldade, a princípio, de identificar quem era morto por causa do massacre, porque em 1919 tinha tido uma epidemia de varíola, se não me engano. Uhum. Aí eles não estavam sabendo diferenciar quem que tinha morrido por causa do massacre ou quem tinha morrido por causa da varíola. Sem contar que muitos foram, conforme o relato de testemunhos, né, muitos foram jogados, se não me engano, no rio Arkansas. Se não me engano, não lembro exatamente se era esse rio, mas muitos, o relato de testemunhos, foram jogados no rio, né? Então a gente não tem como prever exatamente o número de mortos, assim, aproximadamente, né? Mas Sim. eu acho que uma coisa interessante a gente tem em mente também mencionar é que toda essa lógica de enxergar o negro como sendo inferior ao branco não era apenas uma questão de discriminação que os supremacistas tinham, mas isso era, à época, uma teoria científica, né? Que inclusive era aceita, que era a ideia do darwinismo social, né? Sim. Que na escala da evolução, o negro seria inferior ao branco, que seria, nesse caso, o mais evoluído, né? E eu acredito que o governo estadunidense, ele sofre agora, principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque você tem agora os Estados Unidos lutando com uma potência, ou seja, os nazistas, que tinham uma política uma política racial, ou seja, você discriminava os judeus por eles serem judeus, né, etnia judaica. Então agora o governo estadunidense, tendo dentro dele um grupo onde pratica esse tipo de ações, não apenas contra os negros, mas sobretudo contra também os judeus, isso que é a KKK no caso, né, isso vai ter uma repercussão grande, né. É até engraçado comparar, porque você vai ter propaganda nazista da época falando mal da Ku Klux Klan. Sendo que a ironia é que eles tinham basicamente o mesmo idealismo, né, dentro do contexto ali. E é interessante você falar sobre isso, Daniel, sobre memória, relatos, né, porque realmente uma das coisas que me deixou muito chocado e impactado também foi essa questão de quando você lê alguns relatos daquela época, as pessoas descrevendo que eram os brancos entrando armados dentro das casas, dentro das lojas, ameaçando família, matando crianças, e eles ligavam para a polícia, para os bombeiros, né? E aí, quando eles chegavam e viam que eram negros, eles simplesmente não faziam nada, porque eles faziam parte daquilo. Então isso é muito chocante, você não tinha nem a proteção do Estado, né? A polícia que era para te proteger, ela não estava lá para te proteger porque tu era negro. E isso é um absurdo, né? E aí é onde tem realmente você vê o perigo de ideias tão fortes de racismo ou de ódio contra qualquer classe de raça ou cor, né? Porque chega no nível onde as autoridades, aquelas que deviam nos proteger, elas acabam nos deixando fora do contexto e acaba deixando você morrer, né? Essa questão aí da memória e das narrativas, das novas pesquisas, eu até estou ansioso para ver o que o Bas tem a dizer, que eu queria saber um pouquinho mais sobre os dados recentes do massacre de Tulsa, né? Porque eu pesquisei algumas coisas, mas não tenho exatamente certeza quais são os dados mais atuais, né? Visto que até hoje, isso aconteceu na primeira metade do século XX, até hoje a gente não tem dados concretos, né?
Pelo menos não até agora, visto que o Basto nos falou alguma coisa do que ele pesquisou, né? Mas é o que eu queria falar, antes de dar a palavra ao Basto, que ele já vai nos revelar os segredos de Tulsa, é que o livro que eu mencionei no início, A Memória, a História e o Esquecimento, do Paul Ricoeur, o Ricoeur, ele trata das narrativas como sendo construtoras de identidade, e sendo elas as narrativas que constroem identidades, ou seja, esse sentido de construir identidades, quando ele fala sobre isso, ele está querendo dizer que as narrativas, elas constroem o indivíduo, elas constroem a profundidade que o indivíduo tem, como ele se enxerga no mundo. Aí, só para citar o mesmo autor que o Roger Chartier cita no início do livro sobre a mão do autor e a mente do editor, ele fala que nós, os historiadores, citando Quevedo, nós os enxergamos ou tentamos pensar sobre o passado a partir dos seus mortos, né? Escutar os mortos com os olhos, ou escutar os mortos com os olhos. Só que em Tulsa a gente não sabe nem quem morreu. E aí como é que a gente vai ter memória daqueles que morreram? Como é que a gente vai escrever uma história a partir sobre Tulsa se a gente não tem memória? Então o esquecimento que foi feito a partir do que os supremacistas brancos fizeram com os documentos do massacre de Tulsa fez com que houvesse um esquecimento praticamente de um século aí de existência, né, sobre o que houve em Tulsa. Aí eu volto naquela questão que eu já mencionei, né, que a gente precisa esquecer sobre o que foi. Inclusive, até hoje, algumas pessoas em Tulsa, lá em Oklahoma, elas... onde aconteceu o massacre, exatamente, né, algumas entendem que realmente precisa ser pesquisado para que as pessoas tenham consciência do que aconteceu, mas outras dizem que não, que ela é passado, e a gente precisa esquecer. O Paul Ricoeur, quando ele vai tratar o esquecimento, ele fala que a memória em si, ela atua numa relação recíproca com o esquecimento, né? Então, a nossa memória, ela só existe porque algumas coisas foram esquecidas. Só que algumas coisas não podem ser esquecidas, principalmente essa. Aí a gente pode entrar em questão também sobre ter como exemplo, né, o holocausto judeu, né, que foi o que fez, então, o que os nazistas fizeram com os judeus. São coisas terríveis que muitas vezes a gente, não, isso tem que ser esquecido, mas não necessariamente esquecido, né, que essa ideia de perdão que nós temos, ela não pode ser a mesma de simplesmente esquecer e deixar isso para lá. A gente precisa ter essa memória para quê? Para que isso não ocorra de novo. Então, ter relatos ou narrativas sobre o que aconteceu, não a partir da lógica dos brancos, mas a partir da lógica daqueles que foram massacrados, né? Ou seja, os negros, é de suma importância para entender a narrativa ou o ser deles, ou a identidade deles, né? Como que é o porquê ele coloca, né? Porque foi justamente essa narrativa manipulada dos supremacistas brancos que colocou durante cerca de quase 100 anos um esquecimento da história do que é Tulsa, né? Exatamente, é aí que a gente pode legitimar já o papel do historiador na sociedade, né? Justamente com essa palavra de a gente aprender, a gente fazer essas pesquisas, a gente trazer a voz do passado para o presente, para que coisas como essa não se repitam. Uhum. Interessante, então, o livro que eu estava vendo aqui para dar uma pesquisada, que é o Massacre de 1921, em inglês, né? Você vai ter só uma bibliografia em inglês desse acontecimento. Eu não achei nenhuma em português. E a maioria é tipo uns R$50, R$30, alguns até mais, né? Esse aqui eu consegui pegar na Amazon de graça, por causa do Kindle Unlimited. Aí eu peguei ele para dar uma lida aqui, bem pequenininho também. Ele faz o levantamento, basicamente,
do que se tem e do que se está fazendo para resgatar essa história de Tulsa. Aí ele cita aqui que em 2019, como já tinha falado, o governo dos Estados Unidos ele liberou um pessoal para fazer escavação arqueológica na cidade de Tulsa, para procurar essas valas comuns, onde as pessoas eram mortas e jogadas. E eles, como eu falei também, não era a varíola, é a gripe espanhola, que deu em 1919 lá, e eles não conseguem distinguir quem morreu, por causa do quê. Mas eu achei interessante uma outra citação aqui, que eu não vou achar agora, mas que ela fala que eles pegavam os negros e eles mandavam eles cavarem covas. Então, ele cita ali uma hora que teve uma região que foram 120, eu vou estar exagerando aqui, mas é algo entre 120 e 1020, eu não lembro quantos zeros tinha. Mas ele fala que essas pessoas foram lá e cavaram sua própria cova, no exato momento do massacre. Caramba. É bem forte isso. Você chegou a ler esse livro, Léo? Sim, eu estava lendo ele. Essa parte é uma parte realmente que é uma das partes chocantes, né? Imagina, você não tem mais o que fazer. É basicamente isso. Tá tendo um bombardeio aéreo. Então, essa perspectiva do bombardeio é interessante de perceber também, porque teve relato de que houve, mas você não tem um registro oficial, porque não era um bombardeiro como a gente tem. Não, quando a gente imagina cair num bomba. O livro fala aqui que os próprios cidadãos de Tulsa, eles pegaram aviões do exército, eles tentaram inclusive arrombar um depósito de munição do estado. Então, voltando para os aviões, eles pegam os aviões e eles, os relatos dizem que eles atiravam de cima dos aviões ou jogavam dinamite. Teve um outro relato que diz que jogavam gasolina e depois incendiavam tudo. Exatamente, mas aí você vê que realmente era algo que eu imagino que dentro daquele contexto, você olhar para cima e ver aviões, nossa, tá chegando um reforço para ajudar a gente do exército, né? E aí de repente te explode a casa, você vê as pessoas explodindo, né, ao seu redor. Então o que eu vou fazer? Vou cavar minha própria cova, porque não tem para onde eu fugir, não tem como eu ser mais rápido que um avião, que um carro, ou que eu estou em menor número do que os próprios brancos, né? E isso é interessante porque como que isso chegou até a gente, para mim, foi através da série, né, de ficção científica, né, fantasia, que é o Watchmen, né, a série que saiu no ano passado, 2019, em que ela trata justamente sobre Tulsa. O início dela é justamente sobre isso. Ela já começa com essa premissa do que aconteceu em Tulsa, e é interessante que nos relatos até as próprias pessoas falam que esse tipo de conteúdo, ele nem mesmo sequer chega nos livros das escolas dos alunos, né? Muitas pessoas não têm noção, próprio americano, né? E é por isso a importância da memória, que como o Daniel falou, você falou, ela é importante porque as pessoas nem sequer sabiam que tinha ocorrido um massacre naquele nível dentro do seu próprio país. É a mesma coisa que a gente não saber que, por exemplo, houve a revolta dos Quilombo, né? Que houve Zumbi dos Palmares, é algo mais ou menos desse nível, né? É aquilo que o Lee Goff vai falar aqui no livro História e Memória, né? Mas então, é questão que ele menciona sobre a danação da memória, né? Então, o que aconteceu, o que vem acontecendo, é que muito mais prejudicial do que simplesmente morrer é não ter uma memória que fale sobre o período em que houve vida, né? Ou sobre o que aconteceu. Então, a memória nesse sentido é importante para isso, porque se ninguém lembra do que aconteceu, por que aconteceu e as consequências daquilo que aconteceu, é provável que isso possa ter a sua acontecer de novo com as suas peculiaridades, visto que a história ela não vai se repetir, né? Como muitas vezes a gente ouve, que a história ela não é cíclica, ela não se repete, mas alguns eventos eles nos ajudam a prevenir eventos piores, né? Então a história serve justamente para isso. Por isso que existem museus.
Aí as pessoas dizem, museu é coisa velha. Não, museu tem tudo a ver com a sua realidade, com o presente. A memória, aí citando um outro autor, né? Citando Joel Candor, a memória é a atuação do passado no presente. É quando você vive o passado no presente, né? Então, os museus, Museu do Holocausto, o Museu do Massacre de Tulsa, ele tem esse objetivo, para que as pessoas sintam no presente aquilo que ocorreu no passado, para que elas tenham a consciência e não tornem a tomar atitudes que podem vir a acontecer algo semelhante, né? Exatamente, eu achei aqui a citação que fala sobre os aviões, e eles falam o seguinte, porque essa revolta dos brancos começou de tardezinha no dia 31 de maio, só que ela só foi tomar outras proporções lá pela manhã do dia 1º de junho. Ele fala aqui que quando o sol começa a aparecer, os aviões vêm em seguida. E ele diz aqui que é difícil você definir se estavam mesmo jogando dinamite, apesar de que eles confirmam que pelo menos uma dinamite foi jogada. E essa questão da gasolina que eu citei antes também, eles falam que meio improvável, tecnologicamente improvável, mas que pode ter acontecido. Mas o que foi visto mesmo eram aviões com pessoas armadas em cima, então os aviões também não tinham armas. Eram armas, pistolas e rifles, e eles estavam atirando de cima desses aviões com essas armas de mão, no caso. Eu não consegui ter acesso muito a essa questão dos aviões, mas eu li basicamente que alguns aviões eram de propriedade privada, assim, dos próprios brancos, né? Então, sim. Teria pode basicamente falar. Isso aí. Não, na verdade eu queria a comprovação se realmente é isso, né? Você que tá aí com a preciosidade das informações. Outro ponto que eles levantam aqui no livro é que o exército demorou muito para entrar na cidade. Não, isso realmente. Eles foram acionados no dia 31 pelo xerife McCallum, eu não lembro quem que ele era direito, xerife. Aí o exército, ele para de manhã, eles tomam café da manhã, eles esperam, acho que até umas 11 horas, e aí, depois das 11 horas eles entram na cidade. Só que até 11 horas já tinha acabado o conflito. Já tinha sido destruído. O bairro já tinha sido destruído. Então, o conflito já tinha acabado, já não tinha mais o que fazer. E aí... pode chamar isso de necropolítica também, né? Quando o Estado ele atua indiretamente na morte desses indivíduos. Não teve uma tentativa grande assim de tentar evitar alguma coisa. Tinha uns 3, 4 policiais na cidade que não podiam fazer nada, porque a população era mais numerosa, e tinha um exército nacional que não fez porcaria nenhuma, que ficou parado esperando protocolo. E é interessante porque mesmo depois que acaba o conflito dentro do distrito de Greenwood, você ainda tem alguns negros sendo levados para outros lugares para serem linchados, para serem assassinados. Enfim, eles estavam sendo rendidos em várias outras partes da cidade, não era só naquela região. Tem um depoimento, inclusive, antes de começar, quando começou o conflito, na verdade, estava passando filme no cinema, estava correndo a vida normal no resto da cidade. Aí o pessoal começa a ouvir uns tiros de fora do cinema e eles correm lá para fora e começam a gritar nigga fight, né, que seria alguma coisa entre os pretos brigando ali fora. Aí o pessoal vai para fora para ver essa luta. Quando chega lá, uns negros levando tiro dos brancos, do nada, assim. Inclusive, essa cena, isso que você descreveu, é uma das primeiras cenas da série do Watchmen, né? Onde o menino, ele tá dentro do cinema e aí tá tendo confusão lá fora, a mãe dele tá tocando piano e quando ele sai, né, eles tentam esconder ali e sai correndo para levar o filho, fugir com o filho, e aí tá lá toda a triplo KKK
vestido e matando negros, assim, de uma forma realmente muito brutal e cruel. Essa questão da KKK dentro do incidente, ela é questionada aqui também. Eu não sei como que foi na série do Watchmen, mas eles dizem que não tinha quase nenhum indício da Ku Klux Klan dentro do conflito. Você tinha... É claro que depois dali você teve um aumento da quantidade de membros, mas dentro daquele conflito ali não teve muita participação da Ku Klux Klan. Foi bem pouco, que eles dizem. É uma forma de representar na série, de representar a questão do preconceito e de contra o negro, né? Porque uma da grande visão que a gente tem desse racismo é a própria KKK, que sua ideologia é pregado isso, né? Exatamente. Mas eu acredito que não tendo a KKK é um preconceito maior ainda. Exatamente. Você percebe que até mesmo fora da Ku Klux Klan, você tem pessoas que podem cometer atrocidades semelhantes ou até pior do que a KKK. Então, não ter a atuação da KKK no massacre, para mim, eu olho como se fosse mais preocupante do que se tivesse. Que daí seria natural, né? Natural que a KKK faça isso com os negros, né? Natural entre aspas, que isso não é natural. No sentido ético da coisa, né? Mas seria entendível, assim, né? Mas não havendo KKK no massacre, é mais revoltante ainda a gente saber disso, né? Aí que tá. Esse pessoal que vai participar do massacre, lembrando que não é todo mundo, não são todos os brancos que vão participar. Você vai ter relato de velhinhas, de idosos, de brancos em geral, que vão estar escondendo pessoas negras dentro de casa. Uhum. Mas esse pessoal que participa ativamente desse conflito, eles vão entrar para KKK. É esse pessoal que vai se tornar membro depois dessa organização. Certo. Alguém tem mais algum comentário? Não, eu acho que é isso. É isso, né? Só para lembrar aqui que eles começaram a fazer uma revisão bibliográfica, historiográfica, começaram a fazer pesquisa mesmo, mas a partir da década de 60, como é citado aqui no livro. Mas assim, tá em produção ainda, né? É um conflito um pouco recente, mas infelizmente não tem tanta abordagem assim como deveria ter, né? Por um ocorrido de tal magnitude. Você tem aí você tem o Museu de Tulsa, que tem um arquivo gigantesco sobre isso. Você tem pelo menos uns 15 livros sobre o evento. Mas assim, quando você procura na internet por PDFs, essas coisas, que eu acho que isso aí já é uma marcação de popularidade, né? Se tem PDF na internet de livro é porque é alguma coisa bem pesquisada, tem várias pessoas indo atrás, procurando saber, mas não tem muita pouca coisa, e livro não tem PDF, não achei nenhum, pelo menos. Pode ser que agora, depois de toda essa repercussão da série, né, da questão cinematográfica, ter abordado um tema assim, sem falar que está prestes a completar uma década aí, né, 100 anos no próximo ano, vai estar fazendo 100 anos desse massacre, pode ser que a gente consiga ter mais materiais produzidos aí pelas pessoas que estão pesquisando sobre. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que eles fizeram uma tentativa de reparação social com os descendentes, né, de quem ficou vivo, com as pessoas que ainda estão vivas. Só que isso começou ali, acho que em 2001, pelo que eu estou vendo aqui, por aí. E tipo, o Estado se propôs a pagar faculdade dos descendentes. Eles tentaram incentivar o comércio local de novo, coisa que, enfim, naquela época era gigantesca, hoje em dia já não é mais a mesma coisa, né? Não tem como você reconstruir alguma coisa. Mas foi feita uma tentativa de reparação social, mas que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser. Nunca, não vai mudar alguma coisa. Não vai ser o suficiente para pagar todos
os erros É uma daquilo. reparação, né? É, Tentativa uma de reparação. reparação. Exatamente. Você dá uma costuradinha ali para falar, hoje em dia a gente não, como eu posso dizer, não compactua mais com essas ideias, a gente quer tentar trazer uma paz, né, para esse conflito que está em aberto, inclusive. O que mais me chamou a atenção no massacre, além do massacre em si, foi a estratégia de apagar a memória, né, sobre o que aconteceu. Eu estava dando uma olhada, né, mas o que eu vi foi que um das únicas arquivos imagéticos que a gente tem, até os jornais, os supremacistas, eles conseguiram recortar grande parte dos jornais que relatavam sobre o que havia acontecido, mas o que sobrou foi fotos, imagens que se tornaram cartões postais. Isso me chamou muita atenção porque era comum na época os supremacistas utilizarem essas imagens como cartão postal para mostrar o quão louvável quão atitude louvável eles haviam praticado contra os negros de Wall Street, né? Então isso me deixou assim, me impactou e que acredito que deve impactar outras pessoas também, né? Então a memória que se tem é de que eles utilizavam as imagens do massacre como cartão postal para eles se lembrarem do que eles haviam feito com os negros e tinham louvor por isso. Sim, tem um cartão postal, inclusive, estava passando por ele aqui no Kindle, que é um negro na frente dos escombros da sua casa. E tipo, um cartão postal normal, né? Vamos vender isso aqui, vamos divulgar nosso trabalho. Como se fosse louvável, né? Sim, eu achei estranho, né? Por que tem um cartão postal desse tipo? Desse jeito, né? Desse tipo. Para quem gosta e quem entende inglês, né? Vai ter aí um documentário, né? Que é The Tulsa Enlightenment of 1921, né? Ele foi feito em 2000 e o subtítulo desse documentário, olha só que integrante, The Hidden Story, a história escondida, né? E de 2000 foi produzido esse documentário e a gente está falando de algo que aconteceu em 1921, que vai completar 100 anos hoje, né? Então, 100 anos hoje não, 100 anos no próximo ano, né? 100 anos agora, bem dizer assim, no nosso presente. Então, realmente se trata de uma história escondida e que poucas pessoas conhecem. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, tem muita coisa para falar disso, né? Pensei que ia ter pouco. Mas em 1971 eles tentaram fazer uma rememoração desse ocorrido, só que a maioria dos jornais não queriam publicar essa história. Eles conseguiram publicar através de um jornal feito por negros, uma imprensa negra. Então é interessante a gente lembrar daquele livro, inclusive, que o Daniel citou, do Chartier, A Mão do Escritor e Mente do Editor. Não sei se é o contrário, um nome confuso. Mas mais ou menos isso aí mesmo. Que ele fala que a atitude de se estudar a história do livro, a história da escrita, essas coisas, é justamente para a gente repensar quem tinha o poder da escrita e quem podia publicar coisa, né? Então você vê que se não tivesse esse jornal negro em 1971 nesse local, aonde ficaria essa história? Para que limbo seria jogado, né? Várias outras histórias também que existem dentro dessa história que a gente não conhece, e talvez a gente nunca vá conhecer, porque talvez esteja tão profunda no campo da nação que a gente não consegue mais ter acesso nenhum, né? Então é preocupante isso, por isso o historiador, não só o historiador, mas os pesquisadores que lidam com a memória é tão importante, né? O trabalho deles. Outra situação que tem aqui é que no aniversário de 75 anos do massacre, em 96, foi nesse ano que o Estado começou a investigar os ocorridos mesmo. Então é muito recente. Enfim, quantos anos tem aí? Uns 24 anos? 24 anos desde que eles começaram a remexer nos papéis para ver o que tinha sobre essa história. É muito recente.
E nesse contexto atual dos Estados Unidos, é um pouco provocador também. Lembrando que o pai do Donald Trump fez parte da Ku Klux Klan, né? Sim. Então, é lógico que nos Estados Unidos os estados são independentes nesse sentido de jurisdição, nas suas ações, né? Mas aquilo que o Basso acabou de mencionar, que o Chartier ele cita, que a escrita ela é motivada pelas instituições, né? Que envolvem a publicação, seja dos livros, essas coisas, etc. Bom, eu acho que a gente encerrou o assunto. Não que ele tenha sido encerrado, mas a gente não tem mais nada para falar dele mesmo. E o tempo está ficando longo. Acho melhor a gente encerrar. Então, um abraço aí para você. Beijo. Alguma consideração final, alguma frase de efeito, uma citação aí do Olavo de Carvalho? Aqui a gente só cita pessoas importantes, sabe? Então fica aí uma dica para você que está ouvindo, apresente a um amigo. Bom, minha contribuição final então é citando o famoso Eduardo Galeano, é que você se contentar com a atualidade é você perpetuar as ações criminosas. Valeu. Boa, Daniel. Aproveita que é quarentena, gente, e escuta o podcast e compartilha. Aproveita que você está em casa coçando, escuta alguma coisa aí. Exatamente. Vai fazer comida, escuta aí o resto da história. Valeu. Valeu. Valeu.